Caro telespectador, bem-vindo a mais um programa Autarquia em Sua Casa. Estamos no Conselho de Matosinhos, na freguesia de Custóias, com o Sr. Presidente, Sr. José Tunes. Sr. Presidente, muito bom dia. Bom dia. Olha, à semelhança do que eu costumo falar aos seus colegas, isto não é propriamente uma entrevista, é uma conversa, porque o destino essencial deste programa é que os portugueses, essencialmente, não só os seus fregueses, os habitantes de Custóias, mas os portugueses têm uma noção de como é que funcionam um pouco as freguesias e como é que são as freguesias do nosso país. Portanto, eu, para começarmos esta nossa conversa, eu lhe pedi para descrever um pouco a freguesia de Custóias. A freguesia de Custóias é uma freguesia, posso considerar semi-rural, tem uma parte em uns 30% ou mais, que ainda é rural, portanto nós temos ainda uma parte que não é construída, ainda é proibida a construção, e onde temos lavradores bastante fortes, onde há a criação de vacas e a venda de leite para agros, para além do cultivo do milho, etc. Portanto, ainda temos uma terra agrícola em que isso também se transfere para a Feira de Custóias, onde os produtos agrícolas da terra são vendidos nela. Então aqui em Custóias ainda há agricultura industrial, não é só agricultura de subsistência como existe em muitos sítios. Não, é agricultura industrial. Sim. Onde prevalece provavelmente a parte das vacas. Sim. Será o volume maior de parte das vacas e do leite, mas também arroz, feijão, os couves. Sim. E isto vê-se na Feira de Custóias. Os vendedores agrícolas que lá estão, é uma feira semanal, são naturais de Custóias. Portanto, é lá que também vendem os produtos que vão cultivar natural. Portanto, o Presidente atribui que essa freguesia tem mais ruralidade propriamente do que urbanismo, é isso? Não, tem. Hoje já não. Há uns 30 anos era isso que acontecia. Grande parte destes terrenos que hoje vimos urbanizados era tudo agrícola. Com certeza. Sr. Presidente, vamos falar num aspecto que não podemos deixar de abordar, que nos toca diretamente, que é o desenho do novo mapa autárquico que está para promulgação agora pelo Presidente da República, ou não é? E eu perguntaria, para o nosso telespectador ter essa noção, Custóias sofre alguma alteração, é agregada, agrega alguma freguesia, fica igual? Passo por responder ao Conselho de Matosinhos. O Conselho de Matosinhos tinha, ou tem ainda, até ser promulgado, 10 freguesias. Vai passar de 10 para 4. E, portanto, Custóias fica em conjunto, é uma das 6 nem lixeira agregada, nem agregadora, fica com essa de Valinho, Custóias e Guifões. E, portanto, fica no meio, no centro de duas freguesias, que eram as suas vizinhas, que era essa de Valinho e Mas, qual é a freguesia que vai prevalecer, no fundo? Segundo a lei, seria Custóias, mas também há a possibilidade dessa lei de freguesia que foi eleita em 2013, decidir que a sede é aqui, ou nessa de Valinho, ou em Guifões. A lei permite isso? A lei permite isso. Permite que os membros da Assembleia de Freguesia eleitos nas próximas eleições autárquicas possam escolher a sede da sua freguesia. Vocês sei que não quiseram fora daqueles conselhos que não quiseram chegar a acordo em Assembleia, não é? Sim. Preferiram ser o Estado, no fundo, o Poder Central, a decidir como é que isso ia ser feito, correto? O que acabou por um parte vos prejudicar, digo eu, um pouco, porque vocês podiam ser mais de 4 freguesias. Nós já recebemos informação de outros colegas do Sr. Presidente aqui do Conselho de Matosinhos que manifestaram a sua opinião e eu gostaria que o Sr. Presidente também nos dissesse. O Sr. Presidente era a favor que as coisas fossem resolvidas em Assembleia ou achou que foi a melhor decisão que foi tomada desta forma? Não, eu sempre considerei que poderia haver e que devia haver um acordo. Simplesmente este governo não quis acordo com ninguém, impôs, ou vocês querem assim, ou então ficam desta maneira. Não houve diálogo, aqui em Matosinhos iniciou-se um movimento de defesa das freguesias tal e qual como estão, foi Pedro Sousa, do Lessa da Palmeira, que encabeçou esse movimento,
e portanto não havia condições para alterar essa posição. Nós achávamos e continuamos a achar que Matosinhos, as 10 freguesias estavam muito bem, eram suficientes e não havia razão nenhuma para agregar qualquer uma das freguesias. E eu só lhe falo mediante as opiniões que nós vamos ouvindo. Há muitos conselhos, eu posso dizer que há muitos conselhos que optaram têm a mesma opinião que vocês, acham que não foi bem feita, mas optaram por chamar o Eliseu de um mal menor, que é vamos decidir aqui porque, embora seja mau, sempre ganhamos mais alguma coisa. Por exemplo, vocês perderam a maturação dos 25%, ok? Sim, nós era para passar segundo o projeto do governo, poderíamos ficar com 6. Estamos com 4. Perderam 2. Não perdemos. Há duas que deixam. Há 2 presidentes. Há 2 presidentes. Fala, por isso é que não é extinção, por isso é que é a eleição. A Junta mantém-se às funções, as figuras dos corpos sociais é que desaparecem, não é? Mas a proposta do governo já é estúpida em si mesmo, quer dizer, quando diz passa de 10 para os 6 era o máximo, quer dizer, os 6 já era boa vontade do governo, não seria 6, seria 5. Isto é inconcebível juntar o Senhor da Hora com o São Mateus, quer dizer, ultrapassa os 50 mil habitantes. As freguesias existem e elas foram criadas há centenas de anos para uma relação de proximidade com os fregueses. Deixa de haver essa relação de proximidade. O próximo Presidente da Junta da União de Freguesias, Custóias, Lessa e Guifontes, estou a falar aqui do território onde sou Presidente, a proximidade terminou, seja a sede aqui, como penso que vai ser, para se deslocar ao extremo de Lessa de Valinho ou ao extremo de Guifontes, ou as pessoas deslocarem-se à Junta de Freguesia para tratar dos seus assuntos ou pôr os seus problemas, isso em grande parte vai acabar, porque isto não passa de mini-câmaras. Mas é isso que eu acho que nós todos, para a opinião não está bem. E eu acho que até na parte política, e é isso que eu gostava de perceber, se existe, se está concretizado, se é concreto o que eu vou dizer, ou se é uma coisa que poderá ser assim. A Junta não continua a existir. Existe, vai continuar a existir uma Junta de Freguesia. Então, vamos supor que vai haver uma união de freguesias. Mas o edifício Junta, vamos supor que agora a figura do Presidente da Junta de Freguesia de Custóias acabou, não é? O edifício e os funcionários não continuam cá. Com certeza. Então, eles não podem destruir o edifício nem deitar fora os funcionários. Então continua a funcionar. Vai continuar a funcionar. Quem precisar de um documento vai continuar a poder vir cá. Pois, mas o Presidente da Junta vai ter que se deslocar de onde estiver, ou em Guifontes, ou Lessa de Valinho, para assinar o documento. Mas o freguês, por si, vai continuar a ir exatamente ao sítio. Não, vai continuar a deslocar-se ao edifício, mas não tenho a certeza de se encontrar lá o Presidente. O Presidente pode estar na freguesia ao lado. Mas, agora vamos lá, então vou-lhe perguntar a sua opinião. Primeiro vou-lhe perguntar se acha que alguma coisa poderia ser feita em relação às freguesias. Na sua generalidade, não é só no seu conselho, na generalidade, nas 4.500 e qualquer coisa freguesias, se acha ou não que alguma coisa deveria ser feita? Com certeza, eu não sou contra a reforma administrativa. Eu sou a favor que as câmaras municipais agreguem e basta agregar aquelas que eles desagregaram a seguir ao 25 de Abril. Por exemplo, a Trofa desagregou-se de Santo Tirso, Olivais desagregou-se de Louros e aqui a norte de Faf ficou sem um outro conceito. Portanto, eles criaram, a seguir ao 25 de Abril, criaram conceitos. Agora, tiveram receio de agregar os conceitos que não podiam ter feito e depois passar para as freguesias. Eu fazia extinguia 308 freguesias. As que estão diretamente porque há 308 municípios. Ora, se há 308 municípios, a freguesia onde está o município não tem razão de existir. Matosinhos, está lá a Câmara. São João da Madeira, o Presidente da Junta está no resto do chão, o Presidente da Câmara está no primeiro andar. Portanto, há um deles que está a mais.
Não faz sentido. Agora não vou dizer quem é que está bem, mas um deles está mais. Claro, sim, claro. Isto era fácil de distinguir e tinha a certeza que toda a gente concordava. Porque o Presidente da Câmara, por exemplo, de São João da Madeira, o Presidente da Junta, que poderes é que ele tem? Nenhum. O Presidente da Câmara está em cima e ele é que resolve os problemas. Ou então ele vai com o papel lá de baixo para o primeiro andar para falar com o Presidente da Câmara. Portanto, os 308 com freguesias eram extintas com a maior das facilidades. No Porto, e para falar no Porto, há freguesias, por exemplo, é a questão da zona histórica, que estão ali, a proximidade é muito grande, os fregueses são poucos, também poderiam ser agregadas. Aqui em Matosinhos, com certeza, também podia haver agregação. Vou agora aqui citar, para não ficar de mal com os meus colegas, mas com certeza que conversando e discutindo com os técnicos que viessem do governo para discutir em cada conselho, em vez de porem uma percentagem, olha, vocês têm que ficar com a percentagem X. Isto não é nenhuma avaliação, não é nenhuma discussão séria sobre o mapa autárquico. Por isso é que nós discordamos até ao fim. E podemos já falar aqui de uma situação hipotética, porque vamos ver se o Sr. Presidente promulga ou não o documento verde, e vamos ver depois, porque há providências cautelares, eu não sei se o vosso movimento se meteu alguma sinal, mas há diversas providências cautelares que nós também temos uma providência que se poderá arrastar até, inclusive até depois das próprias eleições autárquicas que são agora no final de 2013, não é? Sim. Pronto, eu penso que nossos telespectadores e os seus colegas em especial ficaram elucidados quanto à posição do Sr. Presidente em relação ao novo mapa autárquico. Então eu avançaria um pouquinho na nossa conversa e iríamos falar. Aqui a freguesia de Custóias, falando na parte social, é uma freguesia com carências, é uma freguesia que o Sr. Presidente acha que vive razoavelmente bem. Como é que classifica, Sr. Presidente? Não é descrever pior, e isto tem a ver com aquilo que eu respondi no princípio. Ainda há 30% ou 40% da freguesia que é rural e, portanto, são pessoas que continuam a poder vender os seus produtos, portanto, as pessoas vão continuar a precisar de comer, vão continuar a precisar de comprar o feijão, as couves, e passa a ser menos industrial, se calhar não vai vender muito, mas a subsistência tem assim. Agora, há uma parte grande da freguesia, a parte maior, em que as pessoas vivem do seu trabalho. Ou são empresários, ou são trabalhadores. E, portanto, tanto os pequenos empresários como os trabalhadores hoje vivem momentos difíceis. As suas empresas fecham e os empregados daem para o desemprego. Aumentou bastante o desemprego. Eu sei que vocês aqui junto fazem a exceção da apresentação dos empregados, não é? Fazem um pouco o trabalho do centro de emprego. Tem-se notado um aumento das pessoas no desemprego que se apresentam ou nem por isso? Tenho a certeza que em todo o país questões não passam ao lado, não passam entre os fios da chuva. Aumentou o número de desempregados, aumentou o número de pessoas carenciadas, a precisar de apoio, porque vêm dois para o desemprego, terminam o subsídio de desemprego, ficam sem apoio nenhum, as pessoas têm os seus compromissos, uns de rendas de casa, outros de casas para pagar, outros de estudos dos filhos, as carências aumentarem muito. Pegando nessa sua frase, eu perguntaria, há apoios sociais a operar aqui na freguesia? A Junta da Freguesia tem alguma coisa, algum departamento que se ocupe dessa parte? Como é que funciona aqui em Custóias, Sr. Presidente? Nós temos uma parte, temos uma assistente social e um setor social que recebe as pessoas e vai fazendo a triagem aos pedidos de cada pessoa. Porque nestas situações como todas, há aqueles que não precisam e tentam aproveitar-se da situação. E nós temos uma técnica que é assistente social e temos uma loja social. E essa técnica vai fazendo a triagem das necessidades das pessoas, se é alimentos. Nós temos uma loja social em que todos os meses damos um cabaz com diversos tipos de alimentos. Não dá para o mês todo, mas dá para minorar as dificuldades.
Nós neste momento já estamos a apoiar à volta de 350 pessoas e 120 famílias. Portanto, 120 famílias que dá os seus agregados dá à volta de 350 pessoas. Isso é só a junta que está envolvida ou está envolvida mais alguma entidade? Não é? Nisto é só a junta de freguesia que faz. Portanto, a junta de freguesia do seu orçamento que tira, este ano gastamos à volta de 20 mil euros só em apoios alimentares. Depois temos muita gente que nos oferece roupas, sapatos e brinquedos e etc. que temos na loja social e encadamos às pessoas que precisam. E aí nem há triagem, aí são as pessoas que querem um casaco, vão ali escolhem um casaco, se querem umas calças, escolhem umas calças, uns sapatos. Enquanto houver no estoque, nós vamos dando. E não é uma roupa velha, são roupas em condições. Temos até, felizmente, de algumas empresas que fecharam e que nos deram estoques. Portanto, nós temos ali a roupa. Há quanto tempo existe essa loja social? Já fez um ano, já foi inaugurada há mais de um ano. Para além disso, os moradores de Matosinhos também têm o apoio da Câmara, que é o apoio ao arrendamento. Se a pessoa estiver com dificuldade de pagar a renda, desde que justifique as suas despesas e o plano de fogo seja aquele que a Câmara estabeleceu, tem um apoio ao arrendamento concedido pela Câmara de Matosinhos. E, portanto, há muita gente que está a ser apoiada pela Câmara de Matosinhos no arrendamento. Estou a acha que em termos sociais a Câmara de Matosinhos tem funcionado bem? Eu considero que a Câmara de Matosinhos deve ser das melhores, mas é que seja a melhor, que eu não conheço de todas as câmaras, mas aquilo que eu conheço é das melhores que apoia a população, não só a idosa, mas toda ela, porque o apoio ao arrendamento não é aos idosos, o apoio ao arrendamento é às pessoas que ficaram sem qualquer prestação social, e, portanto, vão tendo esse apoio. Pegando mesmo nos idosos, há idosos se estão assim, devidamente sinalizados em situações de abandono por familiares, solidão aqui na sua freguesia ou simplesmente não? Existe, mas existe muito reduzidamente, pelo menos aqueles que estão sinalizados. E os que estão sinalizados, nós temos uma equipa de voluntários, que são mesmo voluntários, que cada um se responsabiliza por um idoso ou idosa que esteja sozinho e, portanto, vai lá 1 ou 2 vezes por semana conversar com a criação dessa equipa é da freguesia. Foi da junta? Foi da parte da junta? Sim, da parte da junta. Criamos uma equipa de voluntários, portanto, normalmente são mulheres, que se disponibilizaram e vão visitar, cada uma fica responsável por um idoso e vai visitá-lo e vai conversar com ele, porque muitas vezes essa pessoa que está na solidão só precisa que alguém vá conversar, falar com a pessoa, às vezes não nem precisa de apoio do outro género, basta é um apoio, basta apoio. Claro, muitas vezes o falar é o mais importante para não se cair numa depressão. Ou simplesmente, com esses fatores todos do desemprego, etc., acha que se notou alguma coisa em termos de segurança aqui em Custóias? Sim, aumentou o pequeno vandalismo, que chamo de vandalismo, por exemplo, assalto aos cemitérios, para roubar a inox, tudo que seja inox desaparece, as grelhas de saneamento, lavas pluviais, é ferro, desaparece, tem semanas em que não faz mais nada se não andar a substituir as grelhas ou as tampas de saneamento. O cemitério já foi assaltado 2 vezes com pequenos prejuízos, mas tudo que puderam levar, que fosse a inox ou que fosse vendado, levado, e portanto é impossível estar em permanência a vigiar o cemitério ou vigiar todas as ruas. Mas assalto à residência, etc. Embora tenha havido uma ou outra, mas felizmente considero que ainda é vandalismo e não roubos. Ainda não chegámos, por exemplo, à violência física. À violência física não há casos. Infelizmente ainda não há casos desses. Com certeza. Sr. Presidente, pronto, como o tempo corre rápido, vamos fazer uma pequena pausa. Sr. Telespectador, voltamos já de seguida, não sei do seu lugar, estamos em freguesia de Custóias com o Sr. Presidente José Tunes. Até já então.